Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês uma necessaire gigantesca que cabe muita coisa e que pode ser feita para os mais diversos nichos. Ela tem essa aba central com fechamento duplo de zíper e também botão imantado. E para fazer essa peça com a estampa de capivara, eu utilizei o painel da Necessaire Max, que é um painel que já vem na estampa prontinha para fazer uma necessaire muito bacana, que foi desenvolvida por mim e pela artesã Helenice Almeida e que está à venda lá na nossa parceira Personal Art. Eu vou deixar todas as informações sobre esse painel aí e toda a coleção aqui na descrição do vídeo. Além da estampa de capivara, também tem outros 17 bichinhos. Mas para fazer essa peça, você pode utilizar esse painel ou não, porque o molde está disponível gratuitamente para vocês aqui na descrição do vídeo. O painel da capivara veio no Ateliê Box desse mês e a Personal me convidou para poder fazer um tutorial diferente com ele. Ou seja, eu não quis trazer para vocês exatamente o mesmo tutorial, né, da peça original. Eu quis trazer uma variação dela, utilizando os materiais que vieram na minha Ateliê Box. E se você não conhece esse projeto, o Ateliê Box é um clube de assinatura de costura criativa feito pela minha parceira Personal Art. Você paga uma mensalidade e recebe uma caixa surpresa, cheia de sintéticos, ferragens, alça, enfim, todos os meses vem uma caixa diferente com materiais completamente diferentes. E como nesse mês veio estampa de meia tigela, óbvio que eu tinha que participar dessa edição. Caso vocês queiram saber mais sobre o projeto Ateliê Box, eu vou deixar várias informações aqui na descrição do vídeo. Mas bora lá, meu povo, essa é a Necessaire Max original. O tutorial dela vocês encontram lá no canal da Bolsas Helenice Almeida, que é a minha colega responsável pela modelagem dessa peça. Ela é super gostosa de fazer, rapidinha e cabe bastante coisa. E eu vou deixar o tutorial dela disponível aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas eu quero te ensinar como transformar o painel da Necessaire Max nessa peça. Ela ficou bem grandona, eu vou deixar mais informações com as medidas finais aqui na descrição do vídeo e o molde também vai estar ali prontinho em PDF para você baixar e usar. Então, obviamente, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o download do molde, fazer a impressão, porque a gente vai precisar dele impresso. Como é um molde grande, ele não coube inteiro em uma página só, eu também não tinha como passar ele em medidas, porque são medidas muito quebradinhas. Então, você vai precisar imprimir e montar. Depois de terminar de montar, você vai ficar com 3 moldes, que é o das laterais, o do centro, que é a base da nossa necessaire, e também o da aba de fechamento. Tá bem fácil a montagem, eu separei por cores, tá tudo bem indicadinho e presta atenção que tem bastante informação no próprio molde. E antes de seguir com essa aula, já aproveita, já curte, já comenta esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para ficar ligadinho sempre que tiver tutorial novo por aqui. E essa peça pode sim ser feita no tecido e também misturando tecido e sintético. Se você quer esses tutoriais, comenta muito aqui que eu faço ele para vocês. Então bora lá, obviamente a primeira parte é cortar o nosso painel. Vocês vão ver que lá no painel vai vir tanto as orelhinhas, quanto essa parte aqui em marrom mais escuro, que é pra gente fazer o avesso das nossas orelhinhas, já que elas vão ser aplicadas por cima da nossa necessaire, como um aplique 3D. Então já cortei bonitinho, separando as minhas orelhinhas e o avesso delas, e agora eu vou pegar o meu molde das laterais, e com essa parte que está indicada de zíper, vou posicionar sobre o meu painel, alinhando muito bem as caixinhas de leite e vou fazer uma marcação para depois cortar. E aí você vai espelhar o teu molde desse jeitinho lá pelo outro lado e a gente vai fazer a mesma coisa. Esse centrinho em verde vai ser removido da nossa necessaire. Ela vai ficar com aproximadamente 1 centímetro daquela parte da base estampadinha aparecendo. Em alguns outros bichinhos não vai ter essa diferença de cor, então usa sempre o teu molde para fazer o corte corretamente. Para fazer essa peça eu vou utilizar muito a técnica do virado, que é a técnica mais correta para trabalhar com material sintético. Nós vamos começar então fazendo o virado nessas laterais aqui, que é onde depois a gente vai prender o nosso zíper. Então, para isso, eu vou virar meus painéis do lado avesso e vou fazer uma marcação com 1,5 centímetro de margem aqui de distância. A gente sempre faz essa marcação com o dobro do tamanho da dobra que a gente vai fazer. Então, o meu virado vai ser com 0,75 centímetros. Então, essa marcação, esse risco, eu vou fazer com 1,5 centímetro, que é o dobro. E eu tô riscando o meu sintético com uma caneta específica para sintético que é feita de grafite. Não risca com caneta com tinta comum, porque senão pode sim passar a tinta lá para o outro lado da estampa. E para essa peça eu vou usar muito essa fita, que é uma fita dupla face com 0,7 centímetros de largura. Não é uma fita de papelaria, é uma fita de costura criativa e vocês também encontram ela lá na Personal Art. Então eu colei ela de ponta a ponta, bem alinhado com aquele risco que eu já fiz. Aí eu vou tirar a película dela e vou fazer uma dobra encostando a margem do meu painel lá naquele risco, deixando muito bem alinhado. Dessa forma, como eu disse para vocês, o meu virado, que é a minha dobra, a minha bainha, vai ficar com 0,75 centímetros.
E esse processo eu repito lá do outro lado também. E para ficar com esse aspecto mais lisinho e mais bem acabado, você vai vir com um martelo e vai dar pequenas marteladinhas delicadas em cima do teu sintético. Assim ele vai ficar mais liso, mais fino e o teu acabamento vai ficar mais bonito. Também já deixei colada a minha fita dupla face lá na parte de baixo, porque depois eu vou unir com o centro da minha necessaire, então eu já deixo pré-organizadinho. E bora lá, para fazer o centro da minha necessaire, você vai cortar uma vez no sintético que você escolher. E tenta usar um sintético que não tenha pé, que não tenha sentido na estampa. Senão vai ficar estranho, tá? Aqui eu tô usando esse Prada maravilhoso que também veio na minha telebox. A junção do centro com as laterais vai ser feita com uma margem de 1 centímetro. E novamente eu já indiquei para vocês lá que o meu virado então é com 1 centímetro e já deixei as marcações com 2 centímetros nas laterais para ajudar vocês nas marcações ali do teu painel. Então mede 2 centímetros, traça o teu risco e faz isso dos dois lados. Eu também já apliquei a minha fitinha dupla face e vou repetir o processo, que é encostar a borda do meu sintético lá naquele risquinho. E obviamente dar aquelas marteladinhas que eu já indiquei para vocês. Centro feito, bora então juntar ele com as nossas laterais. Então já colei o meu centro em cima da minha lateral, lembrando que a nossa margem aqui é de 1 centímetro e já passei um pesponto bem bonito na bordinha. Lá pelo avesso eu já passei vários pedaços de fita dupla face, porque agora eu vou estruturar essa minha peça no TNT 150 gramas. Como dá pra ver aí pelo vídeo, eu não corto o TNT bem certinho na modelagem, porque isso seria perda de tempo. Eu só posicionei grosseiramente ele e não estruturei as bainhas, não estruturei aquela parte que foi dobradinha das duas laterais. Só me preocupo em estruturar realmente o centro. Se você estiver usando a Necessaire Max, vários dos bichinhos têm apliques 3D. Nesse caso da capivara, nós temos as orelhinhas. Para deixar ela mais gordinha, eu guardo esses retalhos de estruturador autoadesivo que eu tenho aqui no ateliê. Pode ser o de 2 ou de 3 milímetros. E eu corto esses miolinhos aproximadamente meio centímetro menor toda a volta. Se você não tiver estruturador, não se preocupa, pode usar um EVA, algum outro sintético ou fazer uma dublagem do sintético também num Montana 1.4 que vai ficar ótimo. Aí eu colo o meu aplique que eu já cortei no molde certinho lá no avesso e passo um pespontinho na volta. Aí sim eu removo todo o excesso de sintético e perceba que eu não passei pesponto nas partes de baixo dos meus apliques. Porque agora eu vou costurar eles no corpo da minha necessaire e aí essa costura ficaria uma costura sobre a outra, não ficaria bonito. Aí em todos os painéis já vem indicado certinho onde é que você tem que costurar os seus apliques, tá? Então é só posicionar certinho e tampar essa marcação. Costura direitinho, não esquece de dar retrocesso no começo e no final e de queimar a linha caso você esteja trabalhando com linha poliamida, para que essa linha derreta, sele a tua costura e não corra o risco de depois soltar com o passar do tempo. E agora bora pro pulinho do gato. Já cortei 2 pedaços de zíper, eles precisam ser maiores ali que a lateral da minha necessaire, e um deles eu deixei um pouco maior ainda para eu saber identificar com certeza, com facilidade, qual é qual. Porque se eu não coloco o zíper encaixando com o avesso dele certinho, gente, a minha peça fica toda ondulada, não fica bonita. Então dessa forma eu consigo identificar e depois eu vou juntar zíper maior com zíper maior, zíper menor com zíper menor e o acabamento vai ficar bem mais bacana. Aí aqui as minhas orelhinhas já costuradas no lugar certinho, olha que bonitinho que tá ficando. E agora novamente eu vou vir com a minha fita dupla face e vou aplicar ela bem na bordinha da minha necessaire pelos dois lados. É essa fita que agora a gente vai usar para fixar o meu zíper. Aí eu já abri os meus zíperes e eu tô usando metade de um e metade do outro. E agora eu vou alinhar a lateral do meu zíper com a cremalheira, com os dentinhos virados para baixo. Vou alinhando a lateral dele com a lateral com a bordinha do meu virado. E eu vou fazer isso dos dois lados e eu gosto de deixar uma sobrinha de zíper também dividida entre os dois lados da minha peça. Zíperes previamente aplicados. Eu não corto forro na modelagem certinha, porque eu também acho isso perda de tempo. Então, eu abri o meu rolinho, a minha necessaire vai encaixar ali na largura de 50 centímetros do meu rolo. Tô usando o nylon emborrachado que também veio na minha telebox e vou cortar ele com um pouquinho de sobra. E lá venho eu novamente com a minha fitinha dupla face. Gente, eu passei a fita novamente alinhada ali pelo meu zíper. Eu acabei tirando a película, mas dá pra ver pelo brilho. A fita tá bem alinhada com o final do meu zíper e agora eu vou posicionar o meu forro por cima dessa fita. E ó, tanto o lado direito da minha necessaire quanto o lado direito do meu forro estão virados encostados na minha mesa. Eu estou com o avesso do meu forro e o avesso da minha necessaire virados para mim. Desse jeito eu vou virar o meu forro dessa maneira e agora sim eu estou com o meu direito na posição correta e só vou ajeitar direitinho essa dobra para poder passar uma costura definitiva aqui no zíper.
E prender todo mundo junto com uma única costura desse jeitinho. Óbvio, né, gente? Tem que levantar as orelhinhas na hora de passar a costura. Não vai me costurar essa orelha junto. E olha só como prendeu tanto na parte da frente como lá atrás. Lá do outro lado, você novamente vai passar a fita dupla face em cima do teu zíper, mas aí você vai precisar fazer essa dobrinha no teu forro manualmente, encaixando todo mundo, deixando o forro alinhado e do mesmo tamanho que a parte externa da tua peça. E aí você vai passar também o pesponto fazendo o fechamento, mas você vai pespontar toda a volta da tua necessaire, toda a bordinha, prendendo definitivamente forro na parte externa. E aí sim você pode remover todo aquele excesso de forro e de TNT, cortando exatamente na margem da parte externa ali dos sintéticos da tua peça. E a tua necessaire vai estar desse jeitinho nesse momento. Agora bora fazer a nossa aba central. O molde também já está montado, está prontinho, e eu cortei duas partes do sintético exatamente na medida dele. E perceba que a parte interna eu vou fazer também com o Prada. E é preferível que você trabalhe também para essa aba com uma estampa que não tenha ali sentido, que não tenha cabeça nem pé. O meu virado nessa aba vai ser feito com 1,5 cm. Caso você queira marcar, pode fazer isso. Mas eu já apliquei minha fita dupla face bem na bordinha, nas duas laterais maiores, deixando essas bordinhas aqui sem a fita. E nessa ponta que tem uma marcação lá indicando a marcação do zíper, eu também vou fazer o virado. E aliás, essa marcação vai estar indicada também lá no teu molde. Então eu também posicionei minha fita dupla face bem na bordinha, mas deixei as duas pontinhas sem ela. Então já peguei ali pela parte interna, já fiz o meu virado com 0,75 centímetros. E percebam que essas laterais aqui, ó, eu vou pressionar ela dos dois lados para que ela forme um ângulo de 45 graus. Então eu pego o meu dedo, venho apertando dos dois lados ao mesmo tempo, para que ela fique bem divididinha desse jeito. Então agora eu posso até pegar o meu martelo e dar umas marteladinhas para ela vincar bem. E eu dei uma exagerada na força, tá? Não precisa ser tão forte assim, mas eu martelo em um sentido, depois eu viro e martelo no outro sentido para poder marcar bem onde tem que fazer a divisão e o corte do meu sintético. E eu posso vir com a minha tesoura sem medo, colocar ela bem rente ao meu material e cortar todo esse excesso que ficou nas laterais. Aí dá umas marteladinhas de leve novamente e olha que perfeição que fica. E você vai repetir esse processo com os dois lados da tua aba, tá? Em um deles a gente também vai estruturar com TNT 150 gramas. E novamente vou estruturar só aquele meinho dele, onde as minhas bainhas, onde os meus virados não ficaram pegando. Nesses 5 centímetros aqui da ponta, onde eu fiz todo o acabamento, eu não vou colocar fita dupla face por enquanto, tá? Só vou colocar daqui pra dentro, que é onde eu vou aplicar o meu zíper. E falando nele, bora queimar as pontinhas e fazer um acabamento deixando ela viradinha desse jeito. É só você juntar a ponta do teu zíper lá, o final dele, com a lateral, desse jeito. Dobrando ali a cremalheira 90 graus. Com o isqueiro você vai dar uma derretida ali no nylon do teu zíper e vai apertar para selar todo mundo junto. E você vai repetir esse processo dos dois lados. Ou melhor falando, não é nas duas pontas, é nos dois zíperes. É em uma ponta de cada zíper, desse jeitinho. Então, do lado eles vão ficar com esse acabamento espelhado e do outro eles vão ficar lisinhos, sem acabamento nenhum. E agora é só posicionar essa pontinha que está virada, encostando naquela marcação que você fez ali a partir da borda. Cuida também para a cremalheira, para os dentinhos plásticos do teu zíper estarem virados para a posição correta e ó, sempre alinhando a borda do zíper com a borda do teu virado lá pela parte interna. Repete o processo lá pelo outro lado e o resultado vai ser esse aqui. As duas bordinhas do zíper que fez acabamento viradinho vão ficar ali na ponta onde você deixou sobrando o teu sintético e fez todo o virado. Agora a gente precisa juntar o outro pedaço lá do meu sintético e obviamente para isso eu vou lá e vou recorrer novamente à minha fitinha dupla face. Então alinha bem as pontas, cuida para elas ficarem do mesmo tamanho, na mesma posição, alinha todo mundo bonitinho e cola um no outro. E passa um pesponto bem na bordinha, prendendo todo mundo junto desse jeito. E agora bora pegar o corpo da nossa necessaire e vamos começar a colocar os cursores. Primeira coisa, alinha direitinho e agora é a hora de encontrar o zíper menor com o zíper menor, zíper maior com o zíper maior. Então faz a comparação ali direitinho para poder encaixar os zíperes corretamente. Você vai alinhar a borda ali da tua aba, aquela que está sem o acabamento, com a borda do teu sintético. Emparelha os zíperes, deixando os dois da mesma largura e aí sim você pode fazer a colocação do primeiro cursor. Ah, falando em cursor, dá preferência para algum que tenha um espaço para você prender uma fitinha ou um pedacinho de sintético. Então fui lá, coloquei meu primeiro cursor e agora chegou a hora de posicionar o segundo. O que eu vou fazer é a mesma coisa, eu vou emparelhar, alinhando os sintéticos, já vou cortar o excesso do zíper deixando eles da mesma largura, vou queimar as pontinhas para facilitar minha vida e vou colocar o segundo cursor, mas já deixando o avesso da minha necessaire virado para fora.
assim eu evito ter que desvirar toda a minha necessaire. E agora sim, com os dois zíperes fechados, vamos começar a fechar as laterais. A modelagem tá bem certinha, então vai bater bem corretamente, tá? É só alinhar todo mundo bonitinho, coloca alguns clipes para garantir que não vai nada sair do lugar. E desse lado em que a aba não tem acabamento, você vai prender inteirinha. Já desse lado que a aba tem acabamento, que é onde o zíper nosso fica fechado, a gente vai tirar a nossa aba e vai prender somente ali as laterais do corpo da nossa necessaire. Então abre o teu zíper um pouquinho, remove ali a tua aba e passa uma costura nas laterais, fechando com margem de 1 centímetro. E você pode remover todo o excesso de zíper ali, dar uma queimadinha, sempre queima bem as laterais, queima bem a linha para não descosturar. E aí corta umas tirinhas do teu nylon emborrachado com 2,5 centímetros e bora dar acabamento nessas laterais. Mas ó, a costura não pode passar de 1 centímetro, tá? Essa é a nossa margem nessas laterais aí. Vai ficar desse jeitinho e como eu não tinha a linha da cor do meu forro, gente, acabou ficando aparente e não ficou tão bonito. O ideal é que você troque a linha para a cor do forro. Para ajudar na hora do fechamento da minha necessaire, eu vou colocar um pedaço de alça. Aqui eu cortei com 22 centímetros, tô usando uma alça pronta com 3 centímetros de largura e vou queimar super bem aqui as laterais dela para garantir que não vai desfiar. A intenção dessa alça, gente, não é segurar a tua necessaire por ali, tá? Até porque ela não vai ficar na posição correta se fosse para isso. É realmente só ajudar na hora do fechamento você ter um ponto de apoio onde segurar para poder abrir e fechar o teu zíper. E essa tua alça, ela vai ser encaixada desse jeitinho, pelo lado de dentro e lá pelo lado onde a tua aba está presa na tua necessaire. É basicamente só encaixar ela e fazer o fechamento das laterais, tá? Vai encaixar tudo certinho porque o manjo é um chuchu. E aí é só fechar as 4 laterais da tua necessaire e você escolhe se quer costurar com margem de 1/4 de polegada, que é a margem padrão do pé da máquina industrial, ou então se você prefere trabalhar com margem de 1 centímetro. E aí é só dar acabamento nas 4 laterais usando também um debrum lá do teu nylon emborrachado do forro que você estiver usando. E por último eu vou usar um cordão com umas miçangas, com umas continhas que a minha parceira Paty lá do Ateliê As Beltranas me mandou, para fazer um cordão que vai ligar os 2 cursores do zíper. Você pode inclusive usar um pedacinho de montana, algum outro sintético que você tiver aí no teu ateliê, caso você não tenha esse tipo de acessório. Mas eu cortei 50 centímetros de cordão, dobrei ele ao meio e passei por um dos cursores, passando as 2 pontas por dentro daquela parte que ficou dobradinha. Vou passar uma das continhas, que é só para dar um detalhezinho. Vou fazer um nó, vou colocar mais uma continha ali dentro do meu cordão. Passei essas 2 pontinhas do meu cordão lá pelo outro cursor e vou repassar por dentro daquela última continha que eu passei. É um pouquinho mais trabalhoso porque vão ser 4 cordões passando por dentro dela, mas cabe, tá? E aí eu dei 2 nozinhos e depois eu vou passar uma costurinha, um pontinho para ficar escondido e garantir que esse nó não vai desfazer. Mas se você tiver uma cola boa aí de artesanato, você pode dar um pinguinho no meio do nó e vai garantir que ele não vai mais desfazer. E você pode cortar esse excesso de fio aí que ficou aparecendo e dar uma queimadinha para garantir que também não vai desfiar. E para finalizar, eu coloquei um botão magnético com acabamento duplo de rebite aqui nessa bordinha da aba. Já tem vídeo aqui no meu canal ensinando a colocar esse botão e tem para vender lá na Personal Art, tanto o botão como a matriz correta. E olha só como fica tranquila para abrir. É só puxar pelo cordãozinho que está conectando os 2 cursores. Para fechar, você segura naquela alça e a mesma coisa, puxa o cordãozinho lá para outro lado. E aí você conecta o teu botão e a tua necessaire tá pronta, tá fechadinha. E aí, me conta, o que você achou dessa peça? Olha que abertura incrível que ela fica, cabe muita coisa. Então já sabe, né? Curte, comenta aqui no vídeo, me diz o que você achou desse tutorial e dessa peça. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos que aparecerem por aqui. E se for fazer alguma compra lá na Personal Art, usa o meu cupom que é meia tigela e que dá desconto. Beijos e até o próximo vídeo!